Muito bem, estamos de volta. Vamos agora ouvir o Conselho de Ministros. Ontem esteve reunido o Conselho de Ministros e não sei se o Pissa falou no final deste encontro. E vamos também falar do custo de vida, não é? Vamos também falar do custo de vida, porque, compatriotas, a bem da verdade, a vida está cada vez difícil em Moçambique, não é? São dados. O Instituto Nacional de Estatísticas revelou que o custo de vida subiu no mês de janeiro. Subiu e de que forma? 4,6%. 4,6%. Eu vou dizer aqui a percentagem de alguns produtos em termos de preços. Em contrapartida, o governo anuncia a prorrogação da isenção do IVA. É um assunto para se refletir profundamente, certo? É um assunto para se refletir profundamente. Isto me submete também à questão do pacote de aceleração econômica, que culminou com a redução em 1% dos 17% de IVA para 16%. O impacto disto, isto remete-me ainda a uma reflexão sobre o crescimento econômico versus desenvolvimento. São situações que eu penso merecem muita atenção no impacto. Esta questão da isenção do IVA que vamos ouvir agora é uma questão que, se eu for perguntar ao meu compatriota, a minha avó de lá de Chuabudembe, a minha avó de lá de Mucatini, a minha avó de lá de Guvuro, o que sentiu com, primeiro, a redução do IVA para 16%, segundo, a isenção do IVA nos produtos essenciais, não vai conseguir responder. Há demais. Fica surpreso quando se anuncia a prorrogação até 25 de dezembro da isenção do IVA nos pacotes, nos produtos essenciais, e em contrapartida nós temos uma situação em que o custo de vida sobe 4%, ou seja, a capacidade ou o poder de compra do moçambicano praticamente reduziu. O preço do carapau subiu em 10%. 10%! 10%! Então, eu preciso haver aqui uma reflexão. Quais são as causas? As causas apresentadas são as manifestações, não é? As manifestações de sensivelmente 4 meses e prorrogadas em janeiro. Mas também isso me chama a atenção, não é? Isso me chama a atenção. Eventualmente, ao se invocar aquelas manifestações, esteja a falar-se dos prejuízos anteriores, porque o mês de janeiro foi, nos últimos 4 meses, o mês relativamente mais calmo nesta questão das manifestações. Eventualmente tenha havido aqui uma espécie de apanhar por tabela, não é? Mas vamos refletir sobre isto depois de ouvirmos o Conselho de Ministros. Por favor, carrega. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou proposta de lei que altera o número 13 do artigo 9 do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, aprovado pela Lei número 32/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela Lei número 13/2016 e posteriormente alterada pela Lei 16/2020, de 23 de dezembro, e, por fim, alterado pela Lei número 22/2022, de 28 de dezembro, a submeter posteriormente à Assembleia da República. A proposta de lei visa prorrogar até 25 de dezembro, portanto, de 2025, o período de isenção de IVA às transmissões do açúcar, óleos alimentares e sabões, matéria-prima, produtos intermediários, peças, equipamentos e componentes efetuados pela indústria nacional do açúcar, bens resultantes da atividade industrial de produção do óleo alimentar e de sabões realizadas pelas respectivas fábricas e bens a utilizar como matéria-prima na indústria de óleos e sabões. Até esta altura, temos o registro, portanto, da distribuição de 177 escolas ou estabelecimentos de ensino, portanto, instituições de ensino. Portanto, 19 fábricas e indústrias, 23 armazéns comerciais, 1.677 estabelecimentos, portanto, 1.677 estabelecimentos comerciais, 13 farmácias, 176 postos de energia elétrica,
12 transformadores, portanto postos de transformação elétrica, 27 unidades sanitárias destruídas, portanto 58 torres de comunicação também destruídos, 23 ambulâncias, portanto vandalizadas, 293 edifícios públicos vandalizados, 220 veículos vandalizados do governo, para além de uma série de veículos de particulares. Portanto, 164 casas do governo, para além de 108 casas de cidadãos particulares. Não digo de outras, portanto, consequências que têm estado a ser causadas. Este tipo de comportamentos não podem ser abraçados pelo governo, não podem ser abraçados por Sua Excelência o Presidente da República, e estas manifestações serão naturalmente vão ser combatidas, vão ser repudiadas, e naturalmente faremos tudo que estiver ao alcance, portanto, do governo e naturalmente das entidades do bem, incluindo pessoas ou incluindo particulares que estejam a pugnar por uma boa vida, que lutam pela sua vida, que lutam pelo trabalho, que empregam cidadãos que hoje já não têm emprego por destruição de parte destas infraestruturas. Então, o nosso apelo como governo, naturalmente, é uma vez mais chamar a atenção aos cidadãos, a todos aqueles que por alguma razão estejam a ser utilizados ou usados para manter este tipo de atividades nocivas à própria sociedade, para que não façam mais ou não pratiquem estas atividades reprováveis. E o governo, naturalmente, estará sempre do lado da população e estará a realizar as atividades que satisfazem a vida das populações e fará tudo para que estas manifestações, naturalmente, sejam postas em causa, repito, manifestações violentas, e, naturalmente, que não possam voltar a repetir. Fica claro que o quadro jurídico legal admissível para as manifestações pacíficas, ordeiras e que observam as normas das próprias leis, então essas poderão continuar a ocorrer. Qualquer uma que ponha em causa a vida dos cidadãos moçambicanos, essa sim vai ser repudiada sempre e a todo momento. Muito bem, muito bem. Inocêncio Umpissa, porta-voz do Conselho de Ministros, Ministro da Administração Estatal e Função Pública, a dizer que as manifestações violentas vão ser combatidas, não é? Vão ser combatidas. Falta detalhes nesta comunicação, é? Eu penso que falta detalhes, que é para não depois vir a ideia de ter havido manipulação. Falta detalhes. Falta detalhes. É igual a comunicação relativamente à mão externa nas manifestações. Falta detalhes. E esse tipo de eventos, eu creio que seja fundamental que haja detalhes sobre aquilo que está a ser dito. Não é? Manifestações violentas são boas ou não são boas? Não são boas. Não são boas. Agora, eventualmente, o termo combater tenha que ser explicado. Olha, vamos combater assim, assim, assim. Não é? E a melhor maneira de combater as manifestações, creio eu, que seja resolver aquilo que as pessoas estão a reclamar. Estão a reclamar de uma má forma, agredindo as outras, agredindo, digamos, aqueles que também estão a reclamar de custo de vida. Em alguns casos, sim. Mas é preciso que haja uma explicação para que não haja espaço de suposta manipulação, como se faz referência. Olha, vamos combater assim, assim, assim. Porque amanhã poderá haver uma situação de a polícia, por exemplo, disparar contra um manifestante, mas de forma desproporcional. E a ideia que vai obter é que o governo comunicou que eventualmente iria combater. Então talvez haja aqui necessidade de o governo trabalhar também nos detalhes. Olha, existe uma mão externa. Qual é esta mão? Como é que está a interferir? Como é que está a fazer isto, está a fazer aquilo? Aí, com detalhes, eventualmente haja muito pouca margem das pessoas interpretarem as coisas conforme elas foram ditas. Olha, vamos combater as manifestações violentas. Com que recursos? Como isto vai acontecer? Resolvendo o problema que está, de certa forma, a ser levantada nas manifestações, porque não são apenas manifestações violentas. Há daqueles também que manifestam pacificamente, até nas suas casas. Há pessoas que manifestam pacificamente. Então, também não podem ser ignorados estes. Então, é preciso também que saibam como é que eles como é que os seus problemas serão resolvidos. E falando em problemas, olha, aumentou o custo de vida
Aumentou o custo de vida. O Instituto Nacional de Estatísticas, este instituto que desmentiu a estatística de Gaza, não é? Tem sido muito sério o Instituto Nacional de Estatísticas. E faço menção também ao Banco de Moçambique. Geralmente tem tido uma comunicação excelente e detalhada, não é? O Instituto Nacional de Estatísticas, o Banco de Moçambique, são instituições, com exceção da questão das divisas no Banco de Moçambique, que não está muito claro, há um desmentido que está a ser levado a cabo insistidamente no Banco de Moçambique, mas os empresários já foram submeter as faturas lá para se comprovar que, de facto, há problemas de divisas no mercado. Então, salvo isso, a comunicação tem sido muito fluente, igual à comunicação do Instituto Nacional de Estatística. Há que dar uma a palmatória. E é preciso também, era bom que a PGR também copiasse este modelo de comunicação detalhada, não é? Então, o Instituto Nacional de Estatísticas diz que o custo de vida aumentou em 4,6%. Mas isso é percentagem, não é? 4,6%. O que é que isso significa, Maluciano? Significa o seguinte: carapau, o preço do carapau aumentou 10%. Se custava 700, por exemplo, é um exemplo, não é? Custa mais que isso. É um exemplo. Ou se custava 1.000, por exemplo, em dezembro ou em janeiro de 2024, em janeiro de 2025 passou a custar 1.100. Aumentou. E depois, preço do tomate aumentou em 11,7%. E depois, preço do arroz, 6,6%. Até couve subiu 15,2%. Até couve. Vamos abrir as linhas, por favor, 8430-13519. Farinha de milho, o preço aumentou em 6,4%. Coco aumentou o preço em 23,4%. Alface aumentou em 28,4%. Mas isto não podemos produzir aqui em casa. Olha, alface, couve. Isto aqui eu penso que tem que ser um desafio para produzirmos aqui. Fulene produz, já produz couve, já produz alface, não é? Mas o preço da alface subiu muito, hein? 28,4%. Não é? 28,4%. Tudo isto acontece por quê? O que o Instituto Nacional de Estatísticas diz é que tem que ver com as manifestações, não é? Devido às manifestações. Devido às manifestações, o preço da alface subiu. Devido às manifestações, o preço da couve subiu. Devido às manifestações, o preço de farinha de milho subiu, arroz subiu, carapau subiu, tomate subiu e enfim, não é? E enfim. Vamos atender aos nossos telespectadores. 8430-13519. 8430-13519 é o nosso terminal, não é? Vamos então atender aos nossos telespectadores. O nosso Facebook também está ativo. Qualquer um pode colocar a sua opinião sobre aquilo que fizemos aqui menção. Qualquer um pode deixar ficar a sua opinião sobre aquilo que estamos aqui a discutir, não é? O custo de vida vai subindo. O custo de vida vai subindo, não é? E isto obviamente sufoca a muitos. Sufoca a muitos. Se antes com 5.000 meticais era possível fazer qualquer coisa, agora com 5.000 meticais você vai só ao mercado, volta com um plástico que nem enche, não é? Aquele plástico grande, que até o plástico subiu. Aquele que estou a ver ali na imagem. Agora parece estar 7 ou 8 meticais, se não 10, não é? Na altura estava por aí 5 meticais.